Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos podem tomar o assento. Quantos aqui creem que o Senhor está aqui nessa noite? Tem uma palavra. Pastor Adilson, você falando ali sobre o nosso presbitério, não deixa de ser fruto do seu trabalho também. Nosso líder nos acompanhou na nossa jornada. Um dos cabelos brancos do Adilson, eu já falei que foi culpa minha, mas o Senhor tem vitória. Até que o Senhor tem nos ajudado. Glória. Estou feliz nessa noite de estar aqui, me sinto bem, me sinto em casa, me sinto alegre, sinto a presença do Espírito Santo trabalhando. E Deus, Ele quer falar no coração da igreja que Ele tem milagre para a minha vida e para a sua. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele é um Deus de milagre, um Deus de promessa, e Ele zela e cumpre pela sua palavra. Me alegro porque eu vim aqui umas 2, 3 vezes sim, mas cada vez que eu venho está mais bonita a igreja aqui. Isso é Deus que faz. Bata no peito e diga: eu congrego no Planalto. Que igreja linda. Vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns. Que igreja linda. Me encanta muito e me alegro muito de estar aqui nessa noite. Convido os irmãos sem perca de tempo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração. E na minha oração eu pedi: Senhor, confirma. E as irmãs louvaram sobre milagre. E cantamos o hino da harpa. Para confiar, solta o cabo da nau, deixa Deus trabalhar. E eu convido a igreja, é uma palavra conhecida em 2 Reis, capítulo 5. Já agradeço nosso pastor Adilson pela confiança. Ele nos fez o pedido ontem. A minha esposa, ela falou: Adilson, adivinha o dia que eu trabalho. Ela é plantonista, né? Ela trabalha na área da saúde. E aí, como todas as outras vezes, acho que só teve uma, acho que tinha alguma saída das irmãs que ela teve que ir, mas as outras ela estava trabalhando e ela foi trabalhar. O motivo dela não estar aqui comigo. É uma leitura um pouco extensa, eu vou ler. 2 Reis, capítulo 5. E Naamã, chefe do exército, rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei carta ao rei de Israel. E foi e tomou da sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando em ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem a sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura
Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a faria? Quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tomou como a carne de um menino e ficou purificado. Amém. Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra no meu coração há algum tempo para trabalhar, inclusive, primeiro na minha vida, porque a palavra ela atua primeiro na nossa vida e depois nós transmitimos para a igreja pelo poder do Espírito Santo. Para dizer que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor quer continuar operando milagres na nossa vida. Nós servimos um Deus de milagre. E porque muitas das vezes nós não vimos esse milagre, ou não percebemos a atuação de Deus e do Espírito Santo. Pois bem, já iniciando aqui, queria chamar a atenção dos irmãos, como esse homem, governante da Síria. Detalhe, da Síria, não era nem um homem de Deus, não era nem conhecedor da palavra naquela época, não servia nem ao Deus que eu e você servia, mas o Deus que eu e você serviu o alcançou e fez a obra. Como que ele trabalhou no milagre na vida de Naamã? Através de fé, obediência e paciência. Como sempre, eu peço a Deus e rogo todas as minhas visitas em alguma igreja, eu falo: Senhor, permita que um culto tenha louvores, tenha adoração, tenha palavra e tenha testemunhos, porque Deus continua operando milagres. Como o pastor Adilson disse, ele me conhece há um bom tempo. Em março de 2001, eu estive entrando em matrimônio e me casando, precisamente 17 de março de 2001. E aí, na época que eu casei, como diz o ditado aí, mal tinha o que comer e o que vestir, mas nós servimos a um Deus de milagre, Deus que cuida e zela do seu povo, independente da situação que você está, Ele continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam, e tem um milagre de Deus para a sua vida. Mas o que você quer dizer com isso? A lua de mel foi ofertada uma casa emprestada em Bertioga, isso em 2001, e muito nos alegrou, porque o Senhor preparou tudo. Ora, Deus que, através do meu trabalho, conheci alguns lugares, tanto no Brasil quanto fora, e um deles que muito alegrou o meu coração foi a Argentina. E eu lembro que, e algumas vezes, pós-trabalho, cansado, às vezes algum colega nos chamava para comer alguma coisa, e nenhuma das passadas, quando avistava alguma coisa, eu falava: Senhor, será que um dia o Senhor, pela sua graça, vai permitir que eu possa trazer a minha esposa a esse lugar? Senhor, será que um dia eu terei condições de mostrar a ela um lugar diferente? Será que pela tua graça nós conseguiremos? E estou testemunhando para a glória do Senhor, que aos 25 anos de casado, completando bodas de prata, o Senhor preparou uma semana em que eu e a minha esposa podemos estar ali conhecendo a cidade de Buenos Aires, na Argentina. E tudo que o meu coração almejava e um pouco mais o Senhor permitiu, porque nós servimos a um Deus de milagre, a um Deus grande, que continua operando maravilhas no meio da tua igreja. Então nós podemos entender que o Senhor faz abundantemente mais na sua vida e na minha. E foi a primeira vez que ela saiu do país, e eu falei para ela: como Deus faz abundantemente mais. Nós conhecemos um brasileiro, dono de uma agência ali, que fez uma boa promoção para nós, e ainda podemos conhecer uma cidade do Uruguai. Testemunho, porque nós servimos um Deus grande. Eu não sei qual é o seu desejo do seu coração, qual é o seu pedido, mas creia que há um mover de Deus em seu favor nessa noite. Nós não servimos a um Deus pequeno, nós servimos a um Deus grande. E já estou entrando nessa palavra para dizer como que Deus trabalha no meio do seu povo. Deus, Ele é grande, Deus, Ele é tremendo.
E aí nós lemos a palavra, como os irmãos já conhecem muito, de uma pessoa grande. Primeiro versículo já expõe, chefe do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem, chefe do exército do rei da Síria. Mas, pastor Adilson, que há um problema. Nesse mesmo versículo diz, homem valoroso, porém leproso. E os irmãos sabem muito bem que a lepra naquela época, diferente de hoje, não tinha cura. E as pessoas que assim estavam se tornavam isoladas. Então perceba que nada adianta ter poder e ter riqueza sem Deus. Nada adianta. Não adianta nós queremos ganhar o mundo e não percebemos que o tempo passa, que as coisas passam e que não estamos nos atentando às coisas que o Senhor espera de mim e de você. Ora, a palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tem um milagre especial de Deus na sua vida nessa noite. Mas nós precisamos entender e aprender através da palavra como Deus operou o milagre na vida de Naamã e como Ele trabalha na nossa vida. E o primeiro gatilho aqui, o nosso irmão no Minuto EBD foi muito feliz em explanar aqui, falando sobre Abraão. Quantos estiveram nessa manhã aqui na escola dominical? Irmãos, não percam a escola dominical. Priorizem a escola dominical. Crente cheio do Espírito Santo é crente de escola dominical. Se todos estiverem aqui na escola dominical aprendendo a palavra, pastor Adilson não terá problema com os irmãos no culto da semana, no culto da noite, porque há entendimento através da palavra do Senhor. Como o nosso irmão disse, Abraão foi um homem de fé, com todas as dificuldades e todas as lutas. E o versículo e a parte que ele leu aqui, quando o seu filho disse, aqui está escrito assim, imagine o coração do pai quando o filho perguntou, meu pai, ele lhe disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E essa é a primeira lição que nós aprendemos dessa palavra. Para que Deus opere um milagre na minha vida e na sua, o primeiro ato é o de fé. É fé, igreja. Nós precisamos ter fé. Ah, irmão, mas eu sei. Mas nós precisamos ter fé. Glória a Deus. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, sem fé é impossível agradar-lhe. E Ele tem milagre para trabalhar na sua vida e na minha nessa noite. Mas é preciso ter fé. E esse homem aqui, rei da Síria, ele era chefe do exército do rei da Síria. Não era nem o nosso Deus que ele servia. A primeira atitude dele de fé foi escutar uma menina escrava. Perceba como que é o trabalhar de Deus para operar milagre na minha vida e na sua. Não é do jeito que eu quero, não é como você quer. Então não adianta ter pressa, não adianta ler a palavra e achar que é como eu quero. Não tem teologia, tem fé. Tem fé na palavra de Deus, para que Ele possa fazer o seu trabalhar e no tempo dele o milagre vai acontecer na sua vida. Esse é o primeiro ato que não pode faltar na nossa vida, igreja. Igreja de Planalto, nós precisamos praticar o ato da fé. Esse homem chamado Abrão, que depois foi tido como Abraão, pai de multidões, ele tem a promessa do Senhor se cumpriu, tal que no livro de Hebreus, capítulo 11, quando denota o que eu e você compreende, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Logo, para ter fé, você não sabe o caminho, você não sabe o que está esperando, mas você sabe o que vai te aguardar no final. É a vitória, é um milagre na sua vida. Então não quero entender como Deus está trabalhando, mas está doendo, William, você não sabe o que eu estou passando, mas crê no Deus que você serve. Esse é o processo, é o trabalhar de Deus. O homem era leproso, tudo que ele tinha, tudo de valioso, toda a condecoração, todo o status, estava caindo por terra, porque ele estava leproso. E aí ele dá um start, ele ouve uma menina escrava. Quantos aqui ouvem? Quantos aqui estão essa noite atentos ao que Deus tem falado?
ao que Deus quer falar, ao que Deus quer fazer. Quantos aqui estão sensibilizados a deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas? O crente vive por fé, irmãos. Juventude aqui teve escola dominical também, Ed? Eles estão com a revista dos jovens, a outra? Entre o engano e a verdade. Eu vejo jovens aqui, e eu me lembro da minha juventude. Existia timidez, muita defronta. Imagino o que vocês passam na escola. Mas a promessa que Deus vem cumprindo na minha vida, eu tenho certeza que cumprirá na de vocês. Eu tive vários embates na faculdade, eu tive vários colegas, mas o Senhor sempre esteve comigo. Fiz um curso de exata para desafiar a minha fé. Escutei da boca de um professor uma vez falar: com o William não adianta debater, porque o William tem fé. Então o caminho para vocês vencer o mal e toda potestade, todo engano, todo vento filosófico é a fé. Não existe um debate. A Bíblia não é filosofia. A Bíblia é fé. Por isso que Paulo escreve aos Coríntios e fala: a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que não creem. Porque os gregos, eles esperam sabedoria, eles gostam de palavra bonita, de filosofar. E os judeus esperam por força. Mas para os que creem, para eu e você, é poder de Deus na minha vida e na sua. É a palavra de Deus, ela é poder de Deus, ela é poder do céu sobre as nossas vidas. É o próprio Deus transmitindo e trabalhando na minha vida e na sua. E a sua vida vai se transformando, a minha vai se transformando, porque estamos ligados na videira, porque o sacrifício de Jesus faz valer na nossa vida. Não é porque nós somos bons, não é porque merecemos, mas é o Espírito Santo trabalhando. Mas precisamos entender que há um processo como o processo de Naamã. Nós queremos um milagre da parte de Deus, mas o que temos feito? Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente, amém? Amém. Ele continua sendo o mesmo, amém? Ele está aqui nessa noite, amém? Quantos creem em milagre? Glória a Deus. Eu vivo por milagre, gente. Eu vivo por milagre. O nosso problema é não querer passar pelo processo. É querer tomar o lugar de Deus naquilo que Ele tem para a nossa vida. Quantas lutas os irmãos têm passado? Quantas dificuldades nós temos passado como igreja? Ou de maneira individual. O inimigo tem trabalhado, mas até isso nós temos anulado. Nós temos deixado de acreditar até que o inimigo está ao derredor. E aí ele está derrubando e destruindo juventude, destruindo casamentos e matrimônios. Porque nós não temos dado lugar, não temos estado atentos. Precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos viver por fé, crendo que essa palavra é o melhor de Deus para a minha vida e para a sua. Para que o milagre de Deus se cumpra, para que as coisas de Deus se cumpram. A Bíblia fala que até o pai, que não sabe bem as coisas, mas é mais maduro que o filho, ele deseja o bem. Imagina Deus. Imagina o Senhor. Tem um testemunho grande, que a minha filha, o pastor Adilson, conhece, a irmã Edna também, a mais velha, ela vai fazer 25 anos esse ano. E no último ano do colegial, estamos falando de milagre. No último ano do colegial, ela veio falar que tinha um sonho, que queria ir para fora, para viver um tempo fora. Foi uma peleja, irmãos, foi uma luta. Porque eu falei para ela: você não vai antes de fazer a faculdade. Porque nós temos maturidade como pai, nós não podemos viver com uma síndrome de burguês com os nossos filhos, não. Estamos vivendo num mundo que a gente sente mais dor do que eles. Eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. O seu filho precisa da sua presença. Ele precisa da presença de Deus na vida dele. Você tem que ser espelho na vida dele. Nós precisamos estar juntos nessa caminhada. Temos sofrido numa juventude, numa adolescência, que no último consulta do IBGE, 40% dos adolescentes não acreditam mais em Deus. É a situação que estamos vivendo. E eles estão se espelhando em quem? Essa juventude está se perdendo em quem? Porque se a fé em Deus não tem resolvido, a outra maneira tem sido pior ainda. Quantos têm a vontade de não querer mais viver e nem começar a vida?
Quantos que perderam a vontade de viver sem nem ter começado a vida? Se não é a falta de Deus, se não é encorajamento através do Espírito Santo, é o quê? Mas o Senhor quer que o seu filho seja bênção, seja vitorioso, seja luz. Essa geração não vai passar sem ver um milagre de Deus na vida deles. São as experiências que eles vão colhendo. E ali nós pegamos uma peleja dura. Ele só ficou um bom tempo sem querer olhar na minha cara. E eu fui com ela na porta da faculdade. Eu falei, eu não estou nem pedindo o curso que você vai fazer, mas você vai fazer. E oramos. E ela assim fez as licenças contábeis. Trabalhou 6 anos na área, se formou. Passou nesse ano passado no conselho, pegou sua carteirinha, está fazendo a pós-graduação na área. Através do trabalho dela, ela realizou o sonho de conhecer alguns países da Europa com o suor do trabalho dela. Ela aprendeu a valorizar isso. E eu posso falar para os irmãos, ela não me deu trabalho. Ela lutou, ela trabalhou, ela juntou e faz 6 meses que ela está nos Estados Unidos, realizando o sonho dela. Porque se o sonho era dela, ela tinha que lutar. Se o sonho é seu, você tem que lutar. E nós vivemos um Deus que opera milagres. Mas nós não podemos continuar da mesma maneira. Nós temos que crer que Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, pastor Adilson. Mas eu não posso ficar estagnado. Eu tenho que ser movido. Eu tenho que lutar. Porque Deus ele rompe barreiras. Ele faz o impossível em meu favor é o seu. Eu sirvo um Deus de milagres. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela me conheceu morando no fundo de uma lavanderia, emprestada pela minha tia. Eu estou falando isso porque hoje com casa, com carro, com estudo, eu glorifico a Deus porque não é mérito meu, é graça, é a honra e a glória. Tudo seja dado ao Senhor. Isso é milagre. É só Deus que opera. É só Deus que opera, igreja. Nós precisamos relembrar essas coisas. É viver de milagre, é viver por fé. E Naamã ele despertou isso ouvindo essa escrava. E a partir dali ele se atentou e falou, eu vou. Mas ainda existiu algumas falhas. Ele procura o rei. E aí, como todo bom crente, ser humano, pecador que nós somos, nós queremos milagre. Quantos aguardam milagre de Deus aqui? Quantos creem no milagre? Naamã ele passou a acreditar, mas olha que interessante o que ele fez. O rei mandou dinheiro. Não, eu vou comprar o milagre. É do meu jeito. E aí a palavra diz que ele manda dinheiro para o rei de Israel, que se treme todo, porque ele reconhece. Só quem pode fazer milagre é Deus, não sou eu. Esse homem está tentando contra mim. Mas naquela terra tinha profeta. Tinha homem de Deus. Assim como aquela menina, aquela escrava era uma pessoa de Deus. Sabe o que ela indica? Que eu e você somos condutores de milagre. Que nós produzimos milagre da parte de Deus na vida de pessoas. Seja um agente de milagre, porque você também vai ser abençoado por uma pessoa. Seja uma pessoa que busque os dons de Deus. O Senhor quer trabalhar na minha vida e na sua, e por que ficamos calados? Nós sabemos que existe o dom de cura. E nós pedimos oração o tempo inteiro, mas levanta a sua mão em nome de Jesus, repreenda as enfermidades em nome de Jesus. Tem cura da parte de Deus para a sua vida nessa noite. Receba em nome de Jesus a cura da parte de Deus. Eu sirvo um Deus de milagre, nós servimos ao Deus de milagre. Glória a Deus. Como eu disse ontem, Vila Curuçá, eu repito, irmãos, existem dois dias na vida de uma pessoa que ela não tem poder para fazer mais nada. É o ontem. Os meus erros, as minhas falhas ficaram, já foi, já passou. Mas a graça, a misericórdia, a perdão da parte de Deus, então siga, continua, não viva do passado, mas olha para frente. Aleluia. E o outro dia é amanhã. Eu não posso sofrer pelo que eu não sei que vai acontecer, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Então o dia que Deus preparou para mim e para você hoje, é esse culto, é esse momento de eu e você abrir o coração e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu quero viver um milagre da sua parte, Senhor.
O meu dia e o seu é hoje. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Amanhã eu posso não estar mais aqui. Então o que eu posso fazer é adorar. Eu quero dar o melhor de mim, como os irmãos falou. Eu tenho adoração no meu DNA. Não importa a situação, não importa a dificuldade, eu sei o tamanho do meu Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Mas Naamã queria comprar o milagre. E esse é um problema que eu e você corre. Ah, irmão, mas eu não oferto dinheiro. Mas o ato de vir muitas vezes da igreja é um favor que a gente acha que vem para cá e o Senhor vai nos ouvir por causa disso. E esquecemos do nosso comportamento fora. Dele como que é 24 horas na nossa vida. O Senhor conhece o íntimo do meu coração. Ele sabe. E muitas das vezes nós esquecemos e passamos a viver uma religiosidade. O culto é 6 horas. Como eu disse aqui, o culto é 6 horas, você chega já pensando o que vai jantar depois do culto. E aí passa o culto e você perde a bênção. O Senhor tem grandes coisas para operar no meio do seu povo, mas nós precisamos entender que tem que ter uma mudança de posicionamento. Assim como foi na vida de Naamã, o Senhor precisa que nós nos posicionemos e compreendemos que há dificuldades nas nossas vidas para que Deus opere o milagre. Para que Deus opere o milagre. E como eu disse aos irmãos sobre a minha filha mais velha, ela trabalhou, ela buscou, e no ano passado ela chorava e falava assim: pai, eu estou com medo de ir. Eu falei: agora você vai, porque agora você tem a minha bênção. Agora você vai, filha, porque ela disse: como eu vou saber se é da vontade de Deus? Eu falei: por uma simples questão, o seu coração ainda tem o desejo, e se for da vontade de Deus, ele vai abrir todos os caminhos. Não teve problema com isso. Quando ela escolheu a família para ir morar, eu falei: se permita que eu e sua mãe conheçamos também a família. E uma das coisas que eu orava: Senhor, prepara uma família abençoada, uma família de Deus. E é um casal que tinha 2 filhas e ia nascer um filho. E a primeira palavra que a pessoa, o casal, a mulher com quem ela ia morar, é uma enfermeira que mora no Texas, ela disse: você é fruto das minhas orações. E aí eu disse: o Senhor faz tudo perfeito, irmão. O Senhor tem o melhor para a minha vida e para a sua. E aí eu falei para ela: filha, não esqueça das coisas do Senhor, porque a juventude de hoje é terrível, né? A gente pede as bênçãos e depois acaba... Mas com tudo isso eu vejo ela indo para a igreja com eles servem a Deus numa igreja ali no Texas. Eu peço as orações dos irmãos em meu favor. Grandes coisas o Senhor tem feito em nosso favor. A luta é grande, a dificuldade é grande. Eu estava falando com o Adilson, a coluna dói, são 3 discos de hernia estourada, mas o Senhor tem cuidado de nós. Não importa a luta, a adversidade, o sorriso não vai sair da nossa boca, porque nós conhecemos o Deus que nós servimos. Nós ouvimos o testemunho, nós vimos a nossa irmã testemunhar. E que Deus te abençoe, minha irmã, e que do fruto da sua aposentadoria você usufrua com muita saúde, sempre na presença de Deus. Que o milagre da parte de Deus esteja sobre a sua vida continuamente, e que você usufrua e viva muitos anos aqui dando testemunho de que o Senhor continua operando milagre no meio do seu povo. É assim que Deus opera, mas é no tempo dele, é do jeito dele, é como ele quer. Eu e você não aceita isso. E aí vem os embaraços. E esse texto traz essas coisas. Então o primeiro ato que eu disse foi o ato de fé. Então nós precisamos ter fé para Deus operar o milagre. Sem fé é impossível agradar. Tudo é a base de fé. Essa palavra, ela não é para ser questionada. Ela é para ser vivida. Por isso que fala que é a palavra da cruz. Porque nós é louco. Porque é pela fé. Mas aí é poder de Deus na minha vida e na sua. É por isso que o mundo está perdido, igreja. Porque eles ficam filosofando, procurando um monte de ideologia que não leva a lugar nenhum. Mas nós vivemos pela fé, sabendo que fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Fiel é Deus que prometeu. Oh, aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E Naamã, dentro do seu orgulho, ele vai ali e tem, tá, levei as riquezas, tal,
tem profeta, vou ser curado, eu sou um grande homem da parte do rei. Aí ele já quebra a cara, porque nem o profeta vai ter encontro com ele. Quando o milagre é da parte de Deus, irmão, não questiona não. Só vive. Tá doendo, tá difícil, mas saiba, o final, o Senhor é contigo. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. Dói porque nós somos humanos, nós somos ansiosos, vivemos numa sociedade doida da era digital. Tudo é para ontem, tudo tem que ser para ontem. Se é milagre, já era para ter acontecido faz tempo, irmão. Mas Deus, Ele trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele está preparando um caminho mais excelente para as nossas vidas. O Senhor tem um caminho mais excelente, especial, de uma maneira que você não compreende. Dói, porque não é no nosso tempo. Dói, porque não é do jeito que a gente quer. Dói. E a coisa que mais dói na minha vida, mesmo sendo uma pessoa que muitos me conhecem e falam que eu sou calmo, é quando a circunstância acontece e você olha e fala, eu não consigo resolver. Saiu da minha mão. E aquilo aflige. Mas nessa noite creia que o Senhor está resolvendo a sua causa. Que Ele é na sua causa. Que o Senhor é a seu favor. Isso é porque não é você que tem que resolver. É joelho no chão. É fé. E o Senhor vai trabalhar em seu favor. Há milagre de Deus para você nessa noite. Deus tem milagre da parte dele para você nessa noite. Mas não desista. O Senhor é fiel. Aleluia. Ele é fiel. Ele quer operar grande milagre aqui. Fiquem firmes. Firmes até o fim. Não importa o que os olhos carnais estão vendo. Mas na ótica espiritual o Senhor está trabalhando. É da maneira dele, é do jeito dele. Naaman não entendi ainda. E aí ele já se pasma. Porque o milagre que ele esperava era comprado. Não foi. Era no orgulho. Então eu tenho patente. O profeta não saiu ao encontro dele. Eu e você espera um milagre. E às vezes você já ouviu aqui alguém falar que o teu milagre está chegando. E Deus me trouxe outra vez para confirmar. Porque tá. Aguarde. Persevera. Confia. Ele está chegando. Não saia da sua posição. Não saia da sua posição e não deixe faltar motivação. Que o Espírito Santo renove a sua força nessa noite. Que Ele te encha de ânimo. Não importa a dificuldade e a adversidade. Que mesmo nessa adversidade você vai ser um agente de milagre na vida de pessoas. E vai ter testemunha aqui, pastor Adilson. Que grandes coisas o Senhor vai continuar operando nessa igreja. Mas nós precisamos entender que isso é pela fé. Eu não vejo, eu não sei como, mas está acontecendo. Deus está operando, Deus está trabalhando. E o milagre está chegando na hora dele. O profeta não sai, já angustia ele. Ainda passa. O profeta vai mandar um mensageiro com uma simplicidade que vai falar: você vai no Rio Jordão e você vai se banhar 7 vezes. Ô irmão, quantas vezes você está aflito? Quantas vezes nós estamos aflitos? E vem uma palavra dessa que fala: mas o Senhor vai te dar a solução. Mas a gente continua aflito, porque você fala assim, tá, você fala isso porque não é com você. Nós pedimos oração em nosso favor, passamos tanta luta, né? E quando é conosco, às vezes parece que só uma palavra dessa não conforta, mas é porque nós estamos olhando com a ótica carnal. E é isso que essa lição vem trazer. Porque ele esperava comprar com dinheiro, não comprou. Ele esperava a vinda do profeta, não veio. E ainda tem mais. Ele vai virar e vai falar: os rios de Damasco eram muito melhor do que esse. Ainda exigiu como queria o milagre. Deus tem milagre para a nossa vida. Mas não é do jeito que eu e você quer. Não é como eu e você quer. Mas creio, o Senhor faz abundantemente mais do que nós pedimos ou esperamos. O Senhor quer operar um milagre na vida do Planalto, mas precisa ter posicionamento, ter fé e confiar que é do jeito dele. Exige uma outra coisa aí que é fundamental: obediência. Obediência ao que o Senhor tem falado. Não é obediência que a igreja está no pecado, não é isso que eu estou querendo dizer nessa noite. É obediência para perseverar, pastor Adilson.
não é que é uma igreja que está no pecado, mas a igreja, para receber o milagre, precisa confiar e obedecer o que o Senhor tem falado. Se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não se precipite. Nós aprendemos sobre o pai da fé e vimos também, porque a Bíblia, como palavra de Deus, ela nos fortalece de uma tal maneira que ela traz conhecimento para que nós, através dessas pessoas também, percebamos os erros que não devemos cometer. E o pai da fé, ele comete o primeiro erro quando o Senhor fala o quê? Sai da tua terra e da tua... Ele não falou para levar Ló. E o nosso irmão falou que teve uma contenda. O Senhor disse para levar Ló? Ele falou, sai da tua terra e da tua parentela. Nós queremos o milagre da parte de Deus, mas queremos que seja do nosso jeito. Quando Abraão se posicionou com seu filho, veio o milagre da parte de Deus. Mas todas as vezes que ele olhou no lado humano, ele criou um problema. Foi a contenda com Ló. Foi a sua mulher, foi o filho com a escrava. Então que nós possamos aprender que viver pela fé é crer que Deus vai operar, independente do que eu e você está vendo. E o operar é de Deus. Não é meu, não é seu. Senão não é fé. Se o pastor Adilson puder resolver o meu problema, não é fé. Foi Deus que preparou ele, amém, mas eu estou vendo ali. É quando eu não vejo saída. É assim que Deus gosta de trabalhar a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. É quando você olha e fala assim, o William não consegue resolver meu problema, a Edna não consegue, o Adilson não consegue. E agora? Senhor, até quando? E o Senhor provê a resposta da maneira. Glória a Deus. Você olha e fala, eu não sei como, meu irmão, mas até aqui o Senhor nos ajudou. E o Senhor continua prosperando a minha vida e trabalhando em meu favor. E o milagre continua acontecendo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Precisamos compreender que para acontecer milagre da parte de Deus, eu preciso ter fé, eu preciso ter obediência. E eu preciso ter paciência. Eu preciso ter paciência. Vivemos um mundo acelerado. Tudo é para ontem. As expectativas minhas têm que ser tudo para agora. Que mundo é esse? O salmista ele vai dizer bem claro: esperei com paciência no Senhor. E olha como ele enxerga. Olha como ele enxerga. Eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou e ouviu. Glória a Deus, aleluia. Tenha paciência, igreja, porque o tempo é de Deus. O milagre ele vem, o milagre ele acontece, porque o nosso Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Mas precisamos ter fé, ser obediente e ser paciente. Glória a Deus. Precisamos entender que na vida do crente a luta vai vir. Mais fiel é o que prometeu. Irmão, mas é o câncer, mas é a doença. Você não passa por isso e você não sabe o que eu estou passando para dizer isso. Mas o Senhor é contigo. Ele nunca te deixou em nenhuma outra oportunidade antes e não vai ser agora. Quem deixa Ele é eu e você, mas Ele não nos abandona. Não pode negar-se a si mesmo. Tem milagre para sua vida nessa noite, mas é preciso obedecer, ser paciente. E aí o milagre não é do seu jeito. Naamã já entendeu aqui, porque eles já falaram, dinheiro não resolveu. Não resolveu. Profeta não veio ao meu encontro. Não. É no Rio Jordão. Não é nem no rio que eu estou querendo, porque ele diz o quê? Os rios de Damasco, pastor, é melhor. Você quer um milagre, mas quer do seu jeito, pastor Adilson. Não é assim que funcionam as coisas com Deus. É fé. Irmão, que é uma coisa do crente ansioso é essa, é não saber esperar o tempo de Deus, como eu falei aqui. Todas as vezes que Abraão trabalhou por fé, o milagre veio e aconteceu. Quando se precipitou, teve um preço a pagar. Ainda assim, ele é o pai da fé. E ele é espelho para nós, para sabermos que quando atuamos pela fé, o Senhor faz o milagre. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Eu espero o milagre de Deus na minha vida, aqui nessa vida. E por fim, a eternidade que nos aguarda. Um dia nós estaremos com Deus, tudo isso vai passar.
Mas o Senhor não quer sofrimento para mim e para a sua vida. Crente aqui ou crente que murmura, vive angustiado, irmão, ora por mim. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo, porque eu não sou vidente, irmão. Mas cada um carrega a cruz que o Senhor preparou. Ele não te dá nada além do que você pode. Glória a Deus, aleluia. Não é hora da igreja recuar. É hora de ser luz do mundo, para quando a igreja olhar e falar: nossa, mas esse irmão passa por tudo isso e ainda tem sorriso no seu rosto. É a alegria do Espírito Santo na vida dela. É a alegria do Espírito Santo na vida do obreiro, na vida do pastor que passa luta, dificuldade. Que quando eu e você tem as diversidades, nós desabafa com o pastor e o pastor desabafa com quem? Mas, pastor Adilson, tem milagre de Deus para a sua vida nessa noite. O Senhor é contigo, assim é como com a igreja. O Senhor tem resposta de milagre nessa noite. Mas, como eu disse, nós precisamos entender e compreender através dessa palavra que não é como nós queremos. E aí a paciência com a obediência. Quantos mergulhos ele teve que dar? Irmãos, isso é a paciência. Persevera. No primeiro mergulho, talvez, do seu milagre, você já espera ver uma reação. E no primeiro mergulho, quando ele deu, talvez ele esperava que já caía alguma escama, mas não cai, porque a promessa vem em 7. Deus, ele sabe como ele trabalha. Seja obediente, seja perseverante, não desista. O milagre de Deus vem para a sua vida, mas o William já foi o segundo mergulho e nada. Já foi o terceiro mergulho e nada. Persevera, continua, creia, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Mas já foi o quarto mergulho, pastor Adilson, e o cheiro só está piorando. Já foi 5. Eu não vi nem sinal do milagre. Eu estou quase desistindo, e a palavra de Deus nessa noite é: não desista. Não desista. Aleluia. Não desista, não saia da sua posição. Tem gente desistindo por tão pouco. Não saia da sua posição nessa noite. Persevera. Tenha fé, seja obediente e seja paciente, que é o milagre de Deus sobre a tua vida. Filha, eu mergulhei 6 vezes fiel. Eu não vi nem sinal do milagre. Pois ele, se você insistir no 7º mergulho, o milagre de Deus virá sobre a sua vida. Porque é no tempo dele, igreja. É como ele quer, do jeito que ele quer. E aí o homem volta. E no versículo 15 ele vai dizer: então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido em toda a terra, não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença eu estou, que não tomarei, e estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou. Esse é o Deus que a gente serve. Ele é Deus. Não se questiona. Viva! Viva o milagre da parte de Deus. O Senhor quer trabalhar, Ele quer operar, mas não é como eu e você quer. Tem um preço, nós sofremos. Quantas angústias nós não passamos? Mas Jesus não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E é pelo sacrifício dele que existe milagre para minha vida e para a sua. Receba um milagre de Deus nessa noite. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Os irmãos sabem que eu não sou cantor, mas pela graça, se os irmãos vão lá comigo. Não sei se o pastor Adilson, se a Edna já chamou um culto retrô aqui, mas a gente gosta dos hinos antigos. Louvem comigo, o Senhor colocou no meu coração. E receba o milagre de Deus nessa noite. Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama.
gozarás perfeita paz. Muitas vezes esquece teu pensar e ao sentir que nada de novo foi levado, eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Desculpando, pois dizem que não há mais solução. Meu Senhor, estende a sua uma vez, outra vez, vai em frente, deixa eu quem sabe hoje aqui, vamos gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, eu sei que hoje aqui angústias vão ter fim e gozarás perfeita paz. Eu sei que para aleluia. Deus para minha vida, tem milagre de Deus para sua vida. Receba o milagre da parte de Deus e vocês darão testemunho aqui para honra e glória. No nome do Senhor, eu agradeço a oportunidade. Amém, irmãos. Graças a Deus, por esta palavra nessa noite. Nós devemos crer no milagre do Senhor para a nossa vida, né? Deus abençoe. Logo você vai estar de volta. Aí você está Israel. Ô, glória. Amém. Irmãos, graças a Deus, nossos trabalhos continuam normalmente. Nas terça-feiras, irmãos, nosso curso de ensino. Peço irmãos que venham, irmãos. Nosso curso de ensino, aprendemos, ouvimos uma palavra da parte de Deus. Na quarta-feira, irmãos, eu vou pedir para os irmãos para irem para a sede. O pastor tem feito uma recomendação para nós, para a gente estar indo para a sede. Eu vou perguntar no grupo lá com as irmãs que querem ir para a sede, que eu vou passar aqui na igreja, se for o caso. A gente está levando os irmãos para a nossa sede na quarta-feira, né? Como eu disse para as irmãs, os irmãos estavam na quinta-feira aqui no culto, nós teríamos até a teologia, que era de quarta-feira, está mudando para quinta. Para que na quarta os irmãos possam estar lá em São Miguel, no culto de ensino. Então, os irmãos que quiserem ir para a sede, vou mandar os irmãos falam, a gente passa por aqui, meu carro cabe eu, minha esposa, mais 3, né? Cabe mais 3 no carro, mas os irmãos que puderem ir também ajudar a gente, alguns mais irmãos que quiserem ir. Os irmãos vão para a sede, vão lá ouvir uma palavra do nosso pastor, o pastor novo que está aí, que chegou no nosso setor, é um homem de Deus, gosta do ensino, né? Quer toda quarta-feira está trazendo ensino para nós, então isso é importante que nós estejamos. Até depois vai vir uma escala, eu acredito que vai vir escala depois para as congregações estarem lá na quarta-feira. Tá bem? Aí na quinta-feira o nosso culto público também, irmãos, venha para o culto, não fique em casa, venha, vamos juntos, né? Ouvir uma palavra de Deus, vamos juntos adorar o Senhor, louvar o nome do Senhor. Aí na sexta-feira o ciclo de oração. E no sábado é o nosso culto com as irmãs. É o culto com as irmãs, conto com toda a igreja aqui, os obreiros, né, estejam aqui, as nossas irmãs estejam aqui, né, a juventude, estejam aqui para junto nós adorarmos o Senhor no sábado aqui no nosso culto com as nossas irmãs. Teremos aqui uma irmã que vai trazer uma palavra de Deus para nós, aqui no sábado,
E eu creio que vai ser bênção na presença do Senhor. Amém? E no domingo a nossa escola dominical, como de costume, os irmãos têm vindo. E no domingo, depois da nossa escola, vamos tomar aquele cafezinho rápido, né? Aquele cafezinho sem fazer hora no café. E vamos aí para a rua aí, tá? Distribuir panfletos ou fazer um arlive em algum lugar. Nós vamos organizar, junto com o irmão José, com o nosso irmão Walter. Preciso também da cooperação dos obreiros também nesse trabalho de evangelismo, tá? Então os irmãos venham, irmãos, não fiquem em casa, venha, vamos dar umas voltas aí, vamos levar a palavra de Deus. E quem vai salvar é Deus que vai salvar, não somos nós. A nossa função é levar a palavra de Deus e Deus faz a função dele, que é salvar as vidas. Amém? Vamos ficar de pé e vamos terminar em oração, agradecendo a Deus por mais esse dia, por mais este culto. Renato. William, que Deus abençoe você. Mais uma vez. Mais uma vez, salve os irmãos com o Pai do Senhor. Amém. Vamos orar por essa tão boa palavra que nós tivemos na noite de hoje, um culto maravilhoso. Não devemos olhar para o número de pessoas, mas essas pessoas que estiveram aqui nessa noite juntas vieram para ouvir a palavra do Senhor, e creio que Deus falou conosco de forma poderosa. Então, vamos agradecer a Ele, que, como o irmão falou, Ele tem milagre para mim e para você. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante da Tua sagrada, poderosa presença, Senhor, para pedir a Ti, Senhor, no nome sagrado e poderoso de Jesus. Nos abençoa, nos leva em paz para os nossos lares, Senhor, nos livra do homem sanguinário, roubador, dos invejosos e malignos, Senhor, e confirma a palavra do Teu servo, Senhor. Senhor, derrama milagres, maravilhas, sinais e prodígios no nosso meio, meu Pai. Confirma a palavra do Teu servo, meu Pai, porque eu creio que lá na frente transformarão, Senhor, em testemunhos para serem contados aqui na Tua igreja, Senhor. E muitas vidas serão edificadas por causa da Tua fidelidade, por causa do Teu amor que não tem fim, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, continua abençoando cada grupo, as irmãs do ciclo de oração, jovens, adolescentes, crianças, varões, obreiros, a cada um dos teus servos, Senhor. Abençoa todos os trabalhos nesta igreja, abençoa o teu povo, Senhor. Ouve as nossas orações de súplica que fazemos a Ti nesse lugar, meu Pai. Por isso somos gratos, Te agradecemos, na certeza da vitória. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos. E nós dizemos amém. Deus abençoe os irmãos, cumprimente um outro, abraça o seu irmão, né? E uma boa semana a todos, viu?